Oi, eu sou Suelen Baroni e eu ajudo as pessoas a transformarem a sua relação consigo e com os outros por meio da arte da comunicação consciente. Quer saber mais? Então fica comigo aqui. Acredito que autoconhecimento é uma coisa que dura a vida inteira, não tem fim. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar se conhecendo, porque nós somos transformações ambulantes. A gente está sempre se transformando, a gente está sempre mudando, e à medida que a gente muda, a gente vai descobrindo novas coisas. À medida que a gente cura algumas feridas, outras mais profundas vão surgindo. É literalmente aquela analogia da casca da cebola. Você vai tirando uma casca, vão aparecendo outras pra gente curar, pra gente liberar, pra gente aceitar, pra gente enxergar, pra gente integrar, pra gente lidar. Outras versões nossas, outras partes nossas que estavam escondidas, e a gente começa a ver aquilo, reconhecer, se reconectar com aquilo. Então, pra mim, autoconhecimento tá aí. Vai acabar não. Espero que você curta, tanto quanto eu, esse processo. Eu curto, embora seja doloroso muitas vezes, cansativo muitas vezes, é algo que é uma paixão minha. E que bom, né, gente? Porque assim, bom que eu gosto de me conhecer. Eu espero que você goste de se conhecer, porque você tá colado em você por toda a eternidade. Então, importante que você seja apaixonado por você, que você goste muito de você, que você vai se conhecendo. Mas uma coisa que eu tenho percebido fazendo mentoria, dando cursos, atendimentos, é que se a gente tem alguém para mostrar um caminho pra gente, um caminho que funciona, pode ser que eu me poupe algum tempo e alguns sofrimentos do que ficar ali atirando para todos os lados, tipo cego em tiroteio, não sabendo para que lado que eu vou. Tudo bem, que pode ser que faça parte do seu projeto de vida, descobrir as coisas por si só. Eu, por exemplo, quando eu comecei nessa busca, eu não tinha muitas referências. Era eu que estava nessa. Era eu que estava falando de Osho 20 anos atrás. Era eu que estava sendo zoada porque era a menina do autoconhecimento. Não tinha YouTube, não tinha vídeo, não tinha palestra, não tinha acesso às pessoas como a gente tem acesso hoje às redes sociais, a trocar ideia com as pessoas. Não tinha essa coisa. Então eu fui construindo o meu caminho. E de certa forma eu entendo que isso faz parte do meu projeto de vida, porque hoje todos os desafios pelos quais eu passei me trouxeram até aqui para que eu possa compartilhar as minhas experiências e tudo que eu aprendi e que pode ajudar outras pessoas para que elas conheçam aquilo que eu conheci durante 20 anos em bem menos tempo. Basicamente, é sobre isso que eu estava pensando, sobre a importância da gente ter um caminho, a gente ter um método, a gente ter um guia para a gente escolher. Eu busquei o caminho da neurociência, da inteligência emocional, da comunicação especialmente. Eu trabalho hoje com foco na comunicação consciente, porque eu entendo que a comunicação, ela permeia tudo na nossa vida, ela permeia absolutamente tudo. Nós somos seres relacionais, nós, seres humanos, somos interdependentes, e o que facilita essa nossa relação de colaboração, de cooperação? É a nossa linguagem, é a nossa comunicação. É isso que facilita a nossa conexão. Então, e com a gente mesma, a nossa comunicação com a gente. Como é que a gente cria a nossa realidade? Pensando. O que é pensamento? Pensamento é uma comunicação intrapessoal. A comunicação, quanto mais consciente, mais ela vai contribuir para a sua vida, mais benefícios ela vai trazer. É inegável que a comunicação, ela permeia absolutamente tudo na nossa vida. Percebendo o poder da comunicação, eu consegui unir a comunicação, a autocompaixão, que é a forma como eu me trato, como eu me comunico comigo mesma, a empatia, que tem a ver como eu me comunico com o outro, para melhorar os meus relacionamentos comigo e com os outros, para eu ter relacionamentos mais satisfatórios, relacionamentos que realmente eu fico feliz de ter
de construir, de desenvolver, de alimentar, de nutrir esse relacionamento, e também me sinto nutrida por esses relacionamentos. E logo eu preciso saber, para eu conseguir ter essa comunicação, eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Preciso saber lidar com as minhas emoções. E pensando nisso, eu percebi quantas vezes eu já falei assim, a gente não aprendeu na escola a lidar com as nossas emoções. Os nossos pais, né? Meus pais não me ensinaram a lidar com as minhas emoções. Veja bem, isso não é 100% verdade. Todos nós aprendemos a lidar com as nossas emoções de alguma maneira. O que diferencia é que talvez a gente não tenha aprendido, no meu caso e no caso das pessoas que eu atendo, das pessoas que estão à minha volta, a gente talvez não tenha aprendido isso como um método. Como assim como um método? Não chegaram pra gente, explicaram com todas as letras, olha, as emoções são isso, as emoções, elas são reações, elas são mecanismos do nosso organismo para a gente lidar com a nossa sobrevivência. As nossas emoções, elas não são nossas inimigas, pelo contrário, as nossas emoções, elas são nossas amigas, elas trazem mensagens por meio de sinais no nosso corpo, reações físico-químicas no nosso corpo. A gente sente coisas, sensações no nosso corpo para a gente agir. Então, as emoções, elas impulsionam a gente para a ação. Não ignore as suas emoções, não tenha medo das suas emoções. Olhe para elas, lide com elas, fica com elas um pouquinho. Escolha como você vai responder a cada uma das emoções que você está sentindo. Você aprendeu assim a lidar com as emoções? Eu não aprendi. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções meio que por tentativa e erro, por intuição, por observação, por imitação. Você vê como o pai e a mãe reagem à raiva e você é gritando, aí você aprende a gritar. Não chorar quando você tá triste. Você aprendeu que você podia chorar ou que você tinha que prender o choro? Eu aprendi que eu tinha que prender o choro, que eu tinha que esconder o choro. Então, eu aprendi sim a lidar com as minhas emoções. Só que não tinha um método. Vou dar um exemplo. Escovar dente. A gente aprendeu a escovar dente. É uma coisa bem natural para a maioria das pessoas. A gente aprendeu que a gente precisa escovar nossos dentes. No mínimo, vou dizer o meu exemplo. Escova os dentes. Isso a gente aprende na escola e aprende em casa, aprende em toda parte. Escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia, a cada refeição. Terminou de comer, escova os dentes. Só que eu podia, se ninguém tivesse explicado para mim como eu tinha que fazer, eu podia ter aprendido a escovar os dentes do mesmo jeito. Mas aí, olha como que ia ser o aprendizado. Criança A, aprendendo a escovar os dentes. Todo dia eu vejo que mamãe e papai pegam um objeto, que é a escova de dente, pegam outro objeto, que é a pasta de dente, colocam um no outro, esfrega na boca, depois cospe. Todo dia eu percebo que mamãe e papai fazem isso, em alguns momentos do dia. Eu aprendo, por observação, que talvez isso seja importante para mim. Então, todo dia eu vou lá e pego o mesmo objeto. Mas, se ninguém me falou, talvez eu comece a escovar meus dentes antes do almoço e não depois do almoço. Talvez eu fique um tempão tentando colocar a escova de dente na pasta e não o contrário. Talvez eu coloque muita pasta de dente, talvez eu coloque pouca pasta de dente, talvez eu esqueça da pasta de dente. Talvez em vez de cuspir a pasta de dente, eu engula. Então, talvez dia sim eu escove, no outro dia eu não escovo. Ou seja, eu posso aprender a escovar os meus dentes olhando, observando. Mas se ninguém me disse qual é o passo a passo, se ninguém me guiou nesse caminho, se ninguém me deu o método, qual que é o método que funciona para você escovar os dentes, eu não vou saber exatamente o que eu posso fazer que vai ser bom para mim. Quase todos nós aprendemos a escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia após cada refeição. Mas nem todo mundo aprendeu como que deve ser a escovação, porque até hoje, depois de adulto, eu vou na dentista, ela dá uma relembrada, olha, escova com cuidado, porque pode machucar sua gengiva. Alguns aprenderam a usar fio dental, outros não aprenderam a usar fio dental quando eram crianças, e aí agora, depois de adulto, tem que fazer um esforço consciente
para poder usar o fio dental, no meu caso, tem que fazer um esforço consciente para poder usar o fio dental, porque não era um hábito quando eu era criança. Então você percebe que existem muitas formas da gente aprender as coisas. Pode ser que uma criança muito inteligente, muito observadora, ela tenha aprendido, até fosse aprender a escovar os dentes direitinho, seguindo exatamente o que o papai e a mamãe estavam fazendo, mas não é garantir que isso vai acontecer. Voltando para o autoconhecimento, é a mesma coisa. Muitos de nós, a gente pode até ter aprendido a lidar com as nossas emoções de uma forma benéfica, positiva, construtiva, mas nem todo mundo foi assim. Pode ser que a nossa intuição tenha feito a gente caminhar por um caminho mais fácil, menos desafiador, mas para a maioria não foi assim, porque a gente não aprendeu o método. Hoje sim, eu imagino, né, que as escolas já estejam se preparando para poder ensinar isso para as crianças, mas isso não foi o natural para minha geração, por exemplo. Então, estou aqui, eu adulta, compartilhando e ensinando a outros adultos como eles podem lidar com as suas emoções e também como eles podem transformar a forma de se comunicar para poder transformar as suas relações e fazer uma mudança na vida, na área que eles quiserem. E aí eu percebi a importância do método. É fundamental você ter um método. Um que eu encontrei que funciona muito é você investir na sua autoconsciência. E para investir na sua autoconsciência, existem infinitas ferramentas. A que mais funciona para mim hoje é o mindfulness, é a atenção plena, que é o parar e respirar. Estar atenta à minha respiração, estar atenta ao que eu tô sentindo no meu corpo, porque à medida que eu fui estudando as emoções, à medida que eu fui fazendo minha pós em neurociência, fazendo minha monografia em inteligência emocional, eu fui percebendo o quanto o meu corpo é uma bússola e o quanto que eu estava desconectada dessa bússola. Como que eu não conseguia olhar para essa bússola e entender o que ela estava me mostrando, se era norte ou se era sul. Eu realmente não sabia. Eu estava tão desconectada do meu corpo e eu estava tão conectada aqui com o meu cabeção que eu não estava atenta às dores, às, aos incômodos, à insônia, aos calafrios, às couraças. Eu não estava atenta, eu não estava conectada com o que eu estava sentindo no meu corpo. E como eu prezo muito a coerência, assim, ser coerente é um valor para mim. E a verdade, a minha verdade, né, não pregar algo que eu não conheço é algo muito importante para mim. Eu comecei a falar, bom, peraí, se eu tô aqui estudando e tô aqui compartilhando quanto o nosso corpo traz informações, né, das nossas emoções, como as nossas emoções usam o nosso corpo para trazer informações, eu não posso ignorar o que está acontecendo comigo. Então eu vou buscar formas de me conectar. E aí eu fui buscar terapias holísticas, de toda forma. E um lugar em que eu me encontrei foi o mindfulness. Não estou dizendo que mindfulness é terapia holística, mas assim, eu busquei muitas formas de terapia e a meditação da atenção plena foi uma na qual eu me encontrei. Porque respirar é de graça, tá comigo o tempo todo, é só eu parar alguns minutos e me conectar ao que eu estou sentindo. Então eu indico muito para você que está no caminho da busca do autoconhecimento, da busca espiritual, que você descubra maneiras de se conectar com o seu corpo. Eu faço yoga, que me ajuda bastante. Eu não sou muito fã de exercício físico, eu gosto de andar de bicicleta, mas eu não sou muito fã de academia. Mas tem gente que gosta muito, então fazendo musculação, fazendo aeróbica, dança, correndo. Você pode se conectar com você. Eu recomendo que você, além disso tudo, una também alguma prática de meditação, de atenção plena, de mindfulness, para que você tenha mais autoconsciência. Então, coloque isso no seu radar, na sua checklist. A autoconsciência é importante, a autoconsciência é fundamental. A autoconsciência
ela também traz uma outra necessidade. Para você ter mais autoconsciência, é importante que você aprenda a nomear o que você está sentindo, dar nome aos bois. É essencial dar nome aos bois. Para a maioria das pessoas que eu pergunto, assim, como é que você tá? Tô bem, tô mal. E quando eu tento explorar um pouco mais isso, quando eu fico curiosa, eu vejo a dificuldade das pessoas em realmente perceberem e nomearem aquilo que elas estão sentindo. Até para mim, que já estou na prática há muitos anos, às vezes é complicado dar nome exatamente ao que eu estou sentindo. Você tá mal. Por que você tá mal? O que você está sentindo? É angústia, é medo, é raiva, é tristeza, é ciúme, é saudade, é insegurança? O que é que você está sentindo? Faz toda a diferença você nomear o que você está sentindo, porque você vai começar a perceber os seus padrões. Outra coisa muito importante que o mindfulness vai te trazer é a sua atenção àquilo que você está pensando, você conseguir observar os seus pensamentos. Com a prática, não demora muito, você começa a perceber quais pensamentos surgem, na verdade, quais pensamentos estão conectados aos sentimentos. Você vai perceber que muitas vezes, quando o seu coração começa a disparar do nada, você estava pensando em determinadas coisas. Com o tempo de prática, com esse hábito, você vai começar a notar que determinados pensamentos, eles estão junto com determinadas sensações. E você vai começar, talvez, a entender que essas sensações do seu corpo, elas estão sendo originadas por esses determinados pensamentos, muitas vezes automáticos e repetitivos. Então você vai associar que toda vez que eu penso nisso, eu me sinto assim. Isso é um grande motivador para você começar a mudar o que você está pensando, para você começar a criar respostas. Isso já é a autogestão. Mas para você gerenciar o que você está sentindo, primeiro você precisa entender, ter consciência do que você está sentindo. Então, autoconsciência e autogestão, sempre utilizando a sua respiração como uma ferramenta nesse processo. A partir do momento que você vai se tornando mais íntimo dos seus sentimentos, das suas necessidades, do que você está pensando, o que cada pensamento gera no seu corpo, você vai tendo mais habilidade, mais vontade de se abrir para doar empatia para o outro. Porque para a maioria de nós, a empatia, o colocar-se no lugar do outro, precisa ser um exercício que a gente faz por vontade própria. Não é uma coisa tão espontânea assim para a maioria de nós. A gente precisa escolher ser empático. Para a maioria de nós, a gente precisa escolher dar empatia. Para os empatas, para aquelas pessoas que têm facilidade de se conectar com os sentimentos dos outros, e eu me considero uma pessoa assim, o exercício é o contrário. A gente acaba se conectando tanto com o sofrimento dos outros, com a dor do outro, que isso se mistura com o que a gente sente. E daí também não é legal, porque vira uma empatia tóxica pra gente. Os exercícios de autoconsciência e autogestão são bons para os dois lados da moeda. E não existe a pessoa, quem empata é bonzinho e quem não tem empatia. Não tem nada disso de bonzinho e malzinho. Pensa bem, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Quanto mais a gente se trata com amor, com gentileza, mais fácil fica a gente transbordar isso para o outro. E quando a gente tem as nossas respostas emocionais sobre controle, porque não dá pra gente controlar as nossas emoções. A gente consegue controlar os nossos comportamentos, as nossas ações. A gente consegue controlar as respostas às emoções, mas controlar as emoções não dá. Eu não tenho controle sobre o que eu vou sentir. Mas é muito possível, sim, eu controlar os meus comportamentos. Na verdade, eu nem gosto tanto da palavra controle, mas é possível eu escolher como eu quero responder, em vez de só eu reagir no impulso, que é o que a maioria de nós faz. A gente reage no impulso. Isso, a partir do momento que eu me torno essa pessoa capaz de fazer essas escolhas mais benéficas, mais positivas, mais construtivas para mim e para o outro, não tenha dúvida de que os seus relacionamentos, qualquer área da vida, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, suas relações amorosas, elas vão ser mais satisfatórias,
porque aí tem uma pessoa madura emocionalmente, inteligente emocionalmente, lidando com outra pessoa. Você notavelmente vai se tornar uma pessoa mais agradável, mais magnética, uma pessoa mais atraente, as pessoas vão gostar de estar perto de você, as pessoas vão gostar de conviver com você, as pessoas vão gostar de trabalhar com você. E você vai ver também como o comportamento das outras pessoas vai mudar em relação a você. Você vai perceber a mudança no outro. Então, seja sim a mudança que você quer ver no mundo. É clichê, mas é real. Comigo foi assim. A partir do momento em que eu fui mudando, as minhas relações com a minha família foi mudando. E eu digo da minha família porque é onde eu vi os meus maiores desafios. Né, com quem eu mais discutia, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E eu fui percebendo que isso acabou. Não tem como, nem dá para discutir mais, é impossível discutir comigo. Eu me tornei uma pessoa que é bem difícil conseguir discutir comigo. Então hoje a gente fala dos assuntos mais polêmicos, se houver, com muito respeito, com muito carinho, com muita amorosidade. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo, e isso vale para todas as áreas, no trabalho também. E isso vai te trazer mais sucesso em qualquer área da sua vida. E eu sei que sucesso é algo muito relativo, mas sucesso é tudo aquilo que você deseja realizar. Você coloca energia numa coisa, você quer que aquilo seja realizado, aquilo é realizado, você teve sucesso, você teve êxito. Você, peraí que o microfone caiu. Você teve êxito naquilo que você se propôs. Mas Suelen, a comunicação, você disse que a comunicação permeia tudo. A comunicação está permeando tudo desde o início. Desde o momento em que você consegue perceber o que as suas emoções estão comunicando por meio das sensações do seu corpo. Isso é uma comunicação. A partir do momento que você consegue dar nome ao que você está sentindo, isso é uma comunicação. Quando você começa a falar com você, ter um diálogo interno mais amoroso e mais generoso, mais compassivo, isso é uma comunicação. Quando você transborda isso para o outro, para os seus relacionamentos com empatia, isso é comunicação. Então, a comunicação não violenta, a comunicação consciente, ela é um processo muito rico que a gente pode usar como uma ferramenta muito poderosa para o autoconhecimento. Se conhecer melhor não é o objetivo, se conhecer melhor é o caminho para você alcançar seus objetivos, para você alcançar seus sonhos. É uma relação diretamente proporcional. Quanto mais você investe na sua autoconsciência, no seu autoconhecimento, mais sucesso você tem em alcançar aquilo que você deseja, os seus sonhos, os seus objetivos. Arrisco a dizer que talvez até mais rápido você vai alcançar esses objetivos. Então, é diretamente proporcional. Não conheço uma pessoa que tenha relacionamentos saudáveis, sucesso profissional e que se sinta bem, feliz e em paz. Porque sucesso não é só você ter um monte de dinheiro ou você estar no relacionamento. Não, é você estar feliz, é você estar satisfeita com a vida que você escolheu. Não conheço ninguém que esteja satisfeita com a vida que escolheu, não a vida que lhe foi imposta, mas a vida que você escolheu, que não se conheça, que não invista diariamente tempo, energia, dinheiro, o que for, na sua autoconsciência. Então, esse é o único método? Claro que não. Esse é um método que ao longo de 20 anos eu vim buscando e chegou agora eu vi que, cara, essas ferramentas elas funcionam. Vamos juntar todas elas? Se a gente juntar todas elas, será que dá bom? E dá muito bom. É isso que eu tenho ensinado, compartilhado e que realmente tem trazido transformação. O que eu mais escuto é: Suelen, eu não imaginava o tamanho do poder de eu conseguir me comunicar com clareza, com assertividade. Eu não imaginava como que é transformador o poder da comunicação, a arte de me comunicar. Eu mudei a forma de me relacionar com meu marido, com a minha família, com os meus filhos, comigo mesma. Eu tenho mais autoestima, eu não tenho mais medo da opinião dos outros. Isso é o que eu mais escuto das minhas alunas, dos meus alunos. Invista na sua comunicação. Acabei de te mostrar aqui o método que eu uso na mentoria Você Mais Consciente, que é para você transformar a sua relação consigo e com o outro por meio de uma comunicação consciente.
Gostou do que viu aqui? Então se inscreve no canal, me segue no Instagram, Suelen Baroni, e clica no link que está aqui na descrição para conhecer mais o meu trabalho. Eu faço atendimento individual com a mesa radiônica, constelação familiar e mentoria em grupo, além de ter um curso online todinho focado em comunicação consciente e inteligência emocional. Clica aí para saber mais, me conta o que você achou desse vídeo nos comentários. E se tiver alguma dúvida e sugestão para os próximos vídeos, escreve aí também. Obrigada por ficar aqui, um beijo, até o próximo vídeo.